Fala Papirão, Sargento Vargas novamente com você na disciplina de Direito Penal Militar. Hoje nós falaremos do título dos crimes em tempo de paz que tem a previsão no seu edital do próximo concurso da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. Tranquilo? Vamos lá? Qual que é a previsão então desse título? Onde ele está expresso dentro do Código de Direito Penal Militar? Ele está previsto no artigo 9º, em seu inciso 1 e inciso 2. E vamos falar agora, destrinchar para você tudo sobre o artigo 9º, inciso 1º e inciso 2º, tá bom? Vamos lá. Gente, então, para iniciarmos então nossa matéria hoje, já falei para você que nós falaremos dos crimes militares em tempo de paz, né? Que lá no seu título, no Código Penal Militar, ele vai falar o quê? Que considera-se crimes militares em tempo de paz. Em tempo de paz. Beleza? Vamos lá. Pega seu material, baixa seu PDF ou pega o seu Vadimeco para nós lermos juntos, então, esses incisos. Vamos lá. O artigo 9º, ele vai dizer assim, ó, considera-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1º. Ele fala que os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela previstos qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, quando nós lemos esse inciso 1º, automaticamente notamos que ele traz para nós que se trata de crimes impropriamente militares. Como assim, professor? Como o senhor sabe que ele trata de crimes impropriamente militares? Veja, vamos fazer a leitura novamente. Quando você vê que ele fala aí, ó, que os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente. Quando ele fala em qualquer que seja o agente, é qualquer pessoa que poderá o quê? Poderá estar praticando um fato delitivo. Sendo assim, ele automaticamente traz para nós que tem-se a previsão de qualquer pessoa podendo interferir ou praticando algum fato delitivo, sendo nesse ponto o que? Um crime impropriamente militar que não será praticado apenas pelos militares em si. Beleza? Fechou? Vamos lá? Vamos passar então. Artigo 9º, inciso 2. Ele fala assim, ó, os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados. Então, o que o inciso 2 fala para mim? Ele fala que os crimes previstos neste código, ou seja, os crimes penais militares, e os previstos na legislação penal comum, quando praticados. Agora nós vamos entrar então e saber quando eles serão praticados e por quais pessoas, beleza? Então vamos lá. Saiba que esse inciso 2, ele foi aditado ou foi colocado dentro do direito penal militar pela lei 13.491 de 2017, que é uma redação nova, entre aspas, que já foi em 2017, mas é uma redação nova que foi inserida no Código de Direito Penal Militar, que está trazendo o quê? Que os militares também poderão responder, ainda que por crimes que não estejam expressamente dentro do Código de Direito Penal Militar, mas estão nas leis esparsas, nas leis comuns. Mesmo assim, ainda os militares responderão por eles, dentro da lei comum, como sendo crime militar. Beleza? Fechou? Tranquilo aí? Então vamos iniciar aí. Quando eu vou falar para vocês aqui, então, ser bem incisivo, mas no artigo 2º, que é o mais provável e previsível de vir na sua prova. Beleza? Fechou? Vamos lá, ó. Então, quando eu falo em crime do artigo 9º, inciso 2,
e a linha A, porque você verá aí no seu código que ele vai trazer até a linha E, depois vem-se o inciso terceiro, que nós também falaremos sobre ele, e depois ele vai vir do inciso terceiro aí até a linha D. Nós vamos trazer para você então todos eles aqui, beleza? Então quando eu falo em a linha A, você verá que ele vai falar assim, ó. Então considera-se crimes militares em tempo de paz quando praticado o crime por militar em atividade ou assemelhado. Contra o quê? Contra militar em atividade ou assemelhado. Ou seja, a linha A vai falar que pratica-se o crime por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação. Se é na mesma situação, é contra militar em atividade ou assemelhado. Primeira coisa que nós devemos entender e saber: o que é um militar em atividade? Não confunda militar em atividade com militar de serviço. O militar em atividade é aquele que, mesmo estando de folga, ou de férias, ou de licença, ele continua em atividade. Militar em serviço é aquele que está realmente exercitando ou exercendo a sua profissão, fazendo o quê? Tirando o seu plantão, tirando a sua guarda, fazendo a sua patrulha e vários outros serviços dentro da caserna ou dentro das organizações militares, beleza? Fechou? Então olha aqui, ó. Agora que você entendeu qual que é a diferença de militar em atividade com o militar em serviço, nós vamos passar para cá então, que na linha A fala que militar em atividade ou assemelhado, quando praticar crime contra militar em atividade ou assemelhado, ou seja, em mesma situação. Nesse caso que eu falo aqui então, será o militar em atividade em praticar o crime na mesma situação. Mesma situação. Como assim, professor? Será aquele militar da ativa, né, que nós já falamos, ou o assemelhado que vai praticar um crime contra o militar em atividade ou assemelhado? Bastante atenção. Para o STM, os últimos julgados agora, vem falando que para que ocorra esse crime de militar em atividade ou assemelhado contra o militar em atividade ou assemelhado, ele deverá conhecer ou saber da característica ou ainda saber que aquela pessoa seria militar ou que ele é militar, para que esteja praticando o crime contra ele, para que seja então respondido dentro, ou ele responda o crime dentro do Código de Direito Penal Militar. Tranquilo? Presta atenção. Presta atenção aqui. Então quer dizer que se o Cabo Bastião, militar do Exército, vai para uma distribuidora tomar canjibrina, quando ele chega lá, ele vê o soldado João, que é da Marinha do Brasil. Quando o marinheiro João, né? Quando ele chega lá, tá o marinheiro João e o Cabo Bastião começa a beber a birita ali, sabendo da condição de João ser marinheiro. E eles começam ali a discutirem e chega a praticar determinado delito. Vamos trabalhar com o artigo 205 do Código Penal Militar, que é o crime de homicídio. Então, o Cabo Bastião vai e efetua disparos contra o marinheiro João, levando ele a óbito. Sendo assim, para o STM, ele sabia da condição de marinheiro de João, ele vai responder então pelo crime militar. Por quê? Porque nesse caso ele está diante da figura de uma co-irmã, ou seja, ele estará diante de uma força armada, uma co-irmã, e nesse caso praticou o fato delitivo sabendo da condição de João ser militar também e praticou o fato. Nesse sentido, responderá então dentro do direito penal militar. Fechou? Tranquilo?
Tá claro aí? Então, nós fechamos a linha A, que é o militar em atividade ou assemelhado contra o militar em atividade ou assemelhado, ou seja, na mesma situação, desde que o quê? Ele sabia da condição de militar. Só que se ele não soubesse da condição de militar de João, então, nesse caso, se ele não soubesse, já há julgados do STM também, que fala que se ele não souber da condição de militar, vai-se para a justiça comum. Tranquilo? Fechou? Então vamos dar continuidade para nós concluirmos a nossa aula sobre o artigo 9º dos crimes militares em tempo de paz. Beleza? Vamos lá. Quando eu coloco em lugar sujeito à administração militar, nós temos que saber, nós vamos aí pegar então a linha B, já começar a linha B, juntamente também com a linha C. Tranquilo? Então, quando... Ah, outra coisa bem bacana que você tem que entender. Quando eu falo de militar, automaticamente eu tenho que pensar no militar das Forças Armadas, tá bom? Então, quando eu falo de militar, você já tem que pensar que é militar da ativa ou militar em atividade. Quando for falar em militar inativo, vai vir expressamente falando. Então, toda vez que você vê só a palavra militar, lembre-se, militar em atividade. Beleza? Fechou? Vamos lá, ó. Lugar sujeito à administração. Você tem que saber o quê? Sobre o lugar sujeito à administração, você tem que entender que poderá ocorrer sendo praticado o crime em mesma situação, ou seja, quando o crime é praticado contra outro militar da atividade, então é em mesma situação, Por quê? Porque quando pratica o crime contra o militar em mesma situação, em lugar sujeito à administração militar, o que é que ocorrerá? Ocorrerá crime tipificado dentro do Código Penal Militar. Fechou? Então vamos lá. O que mais? Eu tenho mais aqui, ó. Dentro de lugar sujeito à administração militar. Qual é o outro? Quando eu pratico um crime também contra o militar inativo. Contra o militar inativo. O que mais? No lugar sujeito à administração militar. Quando eu pratico crime contra quem mais então? Contra o civil. Acabou, professor? Não, gente, tem mais. Vamos lá. Desde que, se eu praticar também, se determinado cidadão, se o cabo Bastião vai lá em lugar sujeito à administração militar e pratica crimes contra o patrimônio, também responde o quê? Dentro do direito penal militar. Beleza? Então, você vai colocar quando pratica o crime contra o patrimônio, ou ainda nós podemos falar, esse patrimônio aqui é sob administração militar, viu? Sob administração militar. Ou ainda, contra a ordem administrativa militar. Contra a ordem administrativamente militar. Beleza? Fechou aqui? Então, quando eu falo que o lugar sujeita à administração militar, se eu pratico crime em mesma situação, ou seja, militar da ativa contra militar da ativa, quando praticar o crime contra militar inativo, também contra o civil,
contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativamente militar. Fechou? Vamos lá? Vamos continuar? Militar em serviço. Você viu que nós já diferenciamos o militar de serviço para o militar em atividade. Aqui, então, ele faz questão de enaltecer que o militar está em serviço. Beleza? Fechou aí? Vamos lá, então. Quando o militar está em serviço e pratica, então, determinado fato delitivo, ele pode, então, praticar esses determinado fato em que, quando em comissão, vou apagar aqui para ficar melhor para você, colocar retinho, para não fazer bagunça no seu caderno, beleza? Então, em comissão. Qual seria essa comissão, então, professor? Comissão de natureza militar. Comissão de natureza militar. O que é essa comissão, então, professor? Comissão, pessoal, é o mesmo que uma viagem. Determinados militares fazem uma viagem para outro país e eles vão, mas para conhecer organizações militares. Então é uma comitiva, ou seja, aquela comissão de militares. Se ele está indo em comissão de natureza militar, ele pode cometer crime, desde que ele esteja em serviço. Se ele estiver de serviço, praticando-se um fato delitivo, responderá, assim, pelo direito penal militar. Tranquilo? Fechou? Vamos continuar, então. Tem mais aí? Quando mais? Quando ele pratica o crime também em formaturas. Em formaturas. O que seria essa formaturas, professor? Essa formatura, você verá isso várias vezes agora, a partir desse ano aí, quando você ingressar nas carreiras ou nas fileiras da Polícia Militar, você ficará lá em forma, muito tempo, ó, segurando, tranquilo, beleza? Isso é a formatura geral, é aquela onde tem um palanque e os oficiais ou os comandantes ficam ali e vai falar com a tropa toda enfileirada ali, toda pautada e com o seu olhar altivo, tranquilo, ali, sossegado, beleza? Vamos lá então, o que mais? O militar em serviço também, ele pode cometer crime contra o quê? Contra o militar inativo. Contra o militar inativo. Vamos lá? Continuando. O que mais então? O militar em serviço ele vai poder praticar esses crimes. Onde? Só em local sujeito à administração militar? Não. Nesse caso, ele estando de serviço, pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Veja que se o militar estiver de serviço, ele não necessita praticar o fato delitivo ou o fato delituoso dentro da caserna, ou dentro da organização militar, ou em lugar sujeito à administração militar. Pode ser em qualquer lugar. Porque essas formaturas, ela pode ser feita em outros locais, pode ser ainda praticado em desfiles que ele esteja fazendo ali, ele está de serviço, pode ocorrer isso aí. Então, ele estando de serviço, praticou o fato em qualquer lugar, ele responderá assim pelo crime do artigo 9º, inciso 2º do Código de Direito Penal Militar. Beleza? Então vamos lá. Como eu já falei, então o militar em serviço, ele pode praticar o crime quando em comissão de natureza militar, formaturas, contra o militar inativo e ainda em qualquer lugar. Beleza? Fechou aí? Então, dando continuidade, agora nós vamos falar os militares que estejam em manobras ou exercícios. O que seriam essas manobras ou exercícios? Essas manobras ou exercícios nada mais é que
Os desfiles, como eu falei agorinha, as manobras são treinamentos para que a tropa possa ir de um local para outro, são exercícios. Então, quando eu falo em manobras e exercícios, são treinamentos militares que ocorrem dentro da caserna, dentro das organizações militares. Beleza? Fechou? Quando então esse militar que está praticando manobras ou exercícios, contra quem ele poderá então praticar o fato delitivo? Ele poderá praticar contra militar, inativo, contra o militar inativo. Ele poderá praticar ainda o crime contra o civil, e contra o assemelhado. Beleza? Fechou aí? Então, vamos passar agora para os militares inativos. Militar inativo. O que é o militar inativo, professor? Nós falamos agora que é aquele militar que está na reserva ou reforma, porque o militar ele não se aposenta, o militar vai para a reserva ou reforma. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para nós continuarmos a nossa aula. Vamos lá? Então, quando o militar inativo pode cometer um fato delitivo e quando esse militar inativo praticar esse fato delituoso, ele também responderá dentro do Código Penal Militar com previsão no artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar. Fechou? Desculpa, ele responderá pelo artigo 9º, inciso 3º, tá? Aqui agora nós passamos para o artigo 3º. Por que o artigo 3º? Vamos ler ele de novo? Pega seu material de novo aí, ó. Ele fala assim, ó: os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, militares inativos, ou por civil, contra instituições militares, considerando-se como os tais, só os compreendidos no inciso 1, como no inciso 2, nos seguintes casos. Então, esse crime, ele será praticado por quem? Pelos militares inativos, ou ainda pelos civis ou assemelhados. Fechou? Beleza? Então, vamos lá. Quando está sujeito ou esteja em lugar sujeito à administração militar, ele praticará o fato delitivo contra o patrimônio, contra o patrimônio ou o que, professor? Ou a ordem da administração militar, ou a ordem da administração militar. Então, quando ele pratica esse crime em lugar sujeito à administração militar contra o patrimônio ou a ordem militar, ele responderá, então, pelo Código Penal Militar, previsto lá no artigo 9º, inciso 3º, beleza? Vamos lá ainda? Tem mais aqui? Tem mais. Vamos continuar, então. Quando mais, então, ele será praticado? O militar inativo, ele pode praticar também contra o assemelhado, ele ainda poderá praticar contra o assemelhado ou o militar da ativa, contra o militar da ativa, poderá praticar esse fato delitivo ainda contra quem, professor? Vamos lá, contra o pessoal, ou vamos colocar assim, contra as pessoas, ou funcionários, põe assim, funcionários do Ministério Público Militar ou da Justiça Militar. Põe os funcionários. Praticar então contra os funcionários
os funcionários do Ministério Público Militar ou a Justiça Militar. Mas cuidado, cuidado com esse peguinha. Por quê? O militar inativo, ele pode realmente praticar um fato delitivo contra os funcionários do Ministério Público ou da Justiça Militar. Só que lembre-se, lembre aqui, para que seja o crime praticado contra os funcionários do Ministério Público ou da Justiça Militar, tem que estar no lugar sujeito à administração militar e esses funcionários têm que estar no exercício de suas funções. Ou seja, esses funcionários deverão estar no exercício de função. Ou seja, se esse funcionário do Ministério Público Militar ou da Justiça Militar, ele não esteja exercendo a sua função ali e está dentro da organização militar e acontece um fato delitivo contra ele, não cabe falar que ele responderá pelo Código de Direito Penal Militar, sim pelo Código Penal Comum. Tranquilo? Fechou? Entendeu aqui? Então vamos continuar. Vamos passar então para fora da administração militar. Professor, mas pode ter crime fora da administração militar? Pode sim, caso o militar inativo, ou o civil, ou o assemelhado, venha em qualquer lugar e pratique um fato delitivo contra quem? Contra um militar da ativa, contra um militar da ativa. Mas, professor, fora do ambiente militar vai praticar um crime contra um militar da ativa, mas o senhor falou que o militar da ativa é aquele se ele estiver de folga. Cuidado, presta atenção aqui. Quando eu falo fora da administração militar contra o militar da ativa, eu tenho que saber que esse militar da ativa está exercendo alguma função ali de fora da administração militar. Tranquilo? Então, qual que seria essa função? Em caso, então, do militar da ativa, poderia ser em caso de vigilância. Se o militar da ativa está exercendo vigilância e um inativo, ou o assemelhado, ou o civil comete um crime, ainda que fora da administração militar, contra esse militar da ativa, ele responde, então, pelo Código de Direito Penal Militar, lá no artigo 9º, no inciso 3º do CPM. Beleza? Ainda mais o que? Se ele estiver lá fazendo a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, também responde esse inativo. O que mais, professor? Se ele tiver fora, e para que responda nesse crime, esse militar da ativa, ele deverá estar o quê? Ele deverá estar, por ordem, administrativamente ou judiciária, ele deverá então estar administrativamente ou judiciário fazendo o que, professor? Judiciário. E por quê? Por determinação de seu superior. Então, ele deverá estar fora do ambiente por determinação legal de seu superior. Fechou? Tranquilo aí? Então, pensa comigo aí. Mesmo que ainda fora da administração militar, esse militar em atividade, ele deverá o quê? Deverá estar lá trabalhando administrativamente ou ainda que judiciário, só que ele deverá o quê? Ele deverá ter uma ordem ou uma determinação de seu superior para estar lá fora trabalhando. Então, ele está exercendo uma função de militar em atividade ou ainda em serviço, com ordem do seu superior. Tranquilo? Fechou? Vamos passar aí para matar esse bloco agora. Vamos lá? Crimes dolosos. Quando eu falo em crimes dolosos,
eu vou lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º. O que eu quero trazer para você? Vamos ler de novo aí? O parágrafo 1º, ele vai falar assim, ó. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do júri. Quando eu falo isso, eu trago que o parágrafo 1º é regra. Então, a regra é que se for praticado crime doloso contra a vida, contra civil, de militar contra civil, a regra é que quem processará e julgará será o tribunal do júri. Tranquilo? Fechou? Beleza? Só que para toda regra nós temos o quê? A exceção. E a nossa exceção, ela vem em seu artigo 9º, lá no inciso 3º, no parágrafo 2º, que ele vai falar o quê? Lê aí, pega o material. Ó, ele vai falar assim, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União. Se praticados, quando ele fala se praticados, é a exceção. Essa exceção, nós teremos 3 tópicos que serão os requisitos para que haja exceção. Quais serão esses então, professor? Primeiro, essa exceção do parágrafo 2º é desde que seja em cumprimento de determinação do presidente ou de quem mais? Do ministro do Estado da Defesa. Beleza? Fechou aí? Então, cumprimento determinado ou cumprimento de determinação do presidente ou do ministro da Defesa. Deixa eu apagar aqui e colocar para você embaixo que vai ficar melhor para você. Pode ser do presidente ou do ministro do Estado da Defesa. Tranquilo? Fechou? Qual é o outro? Lembre-se, o outro requisito, vou colocar até de vermelho aqui, ó, para garantia da lei e da ordem. Para garantia da lei e da ordem. Para poder proporcionar paz, para trazer paz para os cidadãos. Tranquilo? Ou ainda, vamos colocar o terceiro, eu vou colocar ele até de preto agora. Quando praticado a ação, a ação que envolva as instituições militares ou ação de segurança, uma ação de segurança para proteger as instituições militares ou ainda as missões militares. Ou as missões militares. Fechou? Tranquilo? Entendeu aí? Então aqui nós batemos o tópico do artigo 9º, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º ainda, e trouxemos o parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Direito Penal Militar. Tranquilo? Fechou? Espero que você tenha gostado. Continua conosco aí e vamos arrebentar na sua prova. Nos próximos blocos agora nós veremos aí sobre os crimes em espécie e vamos detonar na sua prova. Eu quero ver você logo logo nas fileiras das corporações da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. Aquela continência a você e te aguardo nos próximos blocos.